essa questão a gente tá falando muito da Rússia e Ucrânia, mas como é que tá a questão do Oriente Médio? Porque todo dia tem muitas notícias, né? Eu não tô acompanhando, não gosto de ver, porque eu sei que é triste pra caramba. Mas como é que tá essa situação do Oriente Médio? O que tá acontecendo lá? As guerras continuam, é uma guerra regional entre Israel e Irã. Existem as proxies, né, que são os afiliados do Irã, Hamas, Hezbollah, Houthis, todos atacando Israel. Não melhorou nada, continua a mesma intensidade, vamos dizer assim, o conflito. Gaza tá menor, mas o problema não foi resolvido, os reféns estão lá, o Hamas não foi totalmente eliminado, as grandes lideranças foram eliminadas, mas existe resistência, existe reféns escondidos, não recuperados, não foi apaziguado e dominado completamente e eliminado todo mundo do Hamas. O Hezbollah continua atacando Israel continua respondendo no Líbano, não está resolvido também, apesar de todas as vitórias e assassinatos de líderes e, enfim, movimentos bem-sucedidos de Israel, a vitória não foi obtida. Os Houthis também têm sido atacados, mas também continuam criando problemas para o mundo. E o Irã, da mesma maneira. A guerra no Oriente Médio, ela é mais complicada, porque para você conseguir vencer essas forças, você tem que estar preparado para fazer uma coisa que, de novo, os americanos não quiseram fazer até então, que é destruir o programa nuclear iraniano. Esse é o grande problema. Esse não é um problema que vai resolver quem o Irã é, porque os ayatolás, a guarda revolucionária, continuarão no poder. Isso não é eliminá-los, mas é impedir que eles se coloquem ou cheguem numa posição que o Putin tem. E aí sim eu acho isso muito mais sério e perigoso, porque, como eu disse, o Putin é racional. Ele é um estrategista, sangue frio, blefador, mas ele não é um suicida fundamentalista religioso. Ele não está disposto a se explodir por uma causa transcendental. Os ayatolás, tem gente lá dentro que sim, está disposta a fazer isso. Então, o Irã ter uma bomba atômica é a gente aumentar o volume desse problema numa potência bem ensurdecedora, que é o Irã poder se comportar que nem o Putin se comporta. Só que o Irã não é o Putin. O Irã é muito mais problemático, muito pior do que o Putin. Sim. No sentido ideológico, falta de racionalidade, no sentido fundamentalista e religioso. E aí, você precisa destruir o programa nuclear iraniano, porque não tem nada que possa ser feito, a não ser sonho, fantasia, utopia, adoração de político de estimação, que vai achar que qualquer coisa que você disser pro Ayatollah, você vai convencê-lo a abandonar o seu programa nuclear. Mas eles estão próximos a ter acesso? Então isso é um grande risco pro mundo, né? Pelo que você tá falando. Maior de todos. Sempre disse que era o maior. maior Muito antes... ainda pro Israel, né? Sempre disse que era o maior antes da Rússia e da China tomarem as posições de avanço militar que estão tomando. Então, hoje se perdeu um pouco, dado o ruído que tem com os outros conflitos. Mas, eu acho e entendo que um Irã atômico, ele pode ser um estopim de uma terceira guerra. Eu sempre disse que o estopim é o movimento da China em relação a Taiwan e os Estados Unidos se defender Taiwan. Só que se o Irã tiver uma bomba atômica e ele ameaçar ou usar isso, aí você abre, assim, uma caixa de Pandora bastante grave e preocupante. Então o Irã não pode ter bomba atômica. E não adianta as pessoas repetirem, né, o mantra de sempre, o Trump não vai deixar. O Trump ficou 4 anos no poder e não fez absolutamente nada para impedir o Irã de ter uma bomba atômica. O que não fez absolutamente nada? Ele saiu do acordo nuclear com o Irã. Saiu. O acordo nuclear com o Irã era inútil e sonho, fantasia. Era o acordo que o Obama fez. Um acordo fantasioso que não servia para nada. Ótimo. Sair do acordo nuclear está ótimo. Mas isso não resolve o problema, porque o programa nuclear continua avançando e em construção. O que precisa ser feito? Não tem nada que você fale com o Irã que vai fazer ele mudar de ideia, porque ele é o Irã. A não ser que você derrube os ayatolás e a população iraniana chegue no poder e coloque outra figura com outro projeto diferente para o país. Fazer isso é uma guerra para derrubar o regime iraniano. Isso é muito difícil, muito problemático. Os Estados Unidos tiveram 2 experiências recentemente no Afeganistão e no Iraque nas últimas décadas e foi um grande fracasso. Não farão isso. A outra não dá para derrubar o regime, destrua o programa nuclear. Quando o Trump estava no poder por 4 anos, ele não autorizou Israel e nem ele deu a ordem para destruir o programa nuclear iraniano. Então, o Trump não quis fazer isso, o Obama não quis fazer isso, o Bush não quis fazer
fazer isso, Biden não quis fazer isso. E o Irã continua aí, vai continuando a passos pra frente. O que eu espero é que o Trump mude de ideia. Espero. Não acredito que ele também fará isso. E se a gente não fizer isso, é só mais uma dos itens todos que eu tô colocando aqui do porquê que nós caminharemos para a Terceira Guerra Mundial. Porque um Irã atômico é um largo passo em direção à Terceira Guerra Mundial. Israel tem que poder destruir o programa nuclear iraniano, já que os Estados Unidos não querem fazer a operação. Israel tem o poder para fazer isso, professor? Precisa da ajuda dos Estados Unidos. Tem um poder militar tão forte assim para conseguir invadir o Irã ali? Tem que invadir, é um bombardeio, né? É uma operação aérea para bombardear as instalações. Para Israel fazer isso com segurança, precisa do sinal verde dos Estados Unidos. E agora imagina, né, professor? Nós estamos num barril de pólvora que está acontecendo hoje no mundo. Porque nós temos, então, os Estados Unidos de olho em Taiwan, que a China pretende tomar posse de Taiwan. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje Israel, todo o conflito ali no Oriente Médio, com Hamas, com Irã. Nós temos Rússia e Ucrânia. Então, a qualquer momento, esse barril de pólvora pode explodir. Claro. E a gente tem uma Terceira Guerra Mundial, porque no centro de tudo isso, a gente tem ali os Estados Unidos, que teria que tomar algum movimento. A China e a Rússia talvez iam tomar o partido de alguma posição. E aí a gente tem as 3 maiores potências do mundo em guerra. E os outros países aliados vão ter que começar a tomar partido. Coreia do Norte pra ajudar a China e tudo mais, né? Já estão fazendo isso, né? Eles já estão unidos, né? O que tá faltando é a união do Ocidente aqui. Isso. Eles já trabalham em conjunto e já estão lutando e travando guerras e morrendo um na guerra do outro. Norte-coreanos estão morrendo na Rússia, lutando contra a Ucrânia. E a gente vem falando muito sobre a Coreia do Norte, professor, e uma dúvida que eu tenho. O porquê a Coreia do Norte tem armas nucleares e a Coreia do Sul não? Por várias razões, né? A Coreia do Sul privilegiou se desenvolver e enriquecer, em transformar a vida da sua população. A Coreia do Norte colocou toda a ênfase da sua potência em estar preparada para atacar e invadir o seu inimigo. Essa é uma razão. A segunda razão é que a Coreia do Sul ainda tem, não sabemos se continuará tendo, a proteção dos Estados Unidos, que tem bombas atômicas. Então a Coreia do Sul não quis ter a bomba, e os Estados Unidos não queria que a Coreia do Sul tivesse a bomba, falou, deixa que eu te protejo. Que isso é inteligente, isso é estratégico. É manter o poder, né? Isso, você manter o poder, fala, só eu tenho isso, não tenham isso, deixa que eu defendo vocês. Você é meu dependente. E isso é uma estratégia de poder. E é essa estratégia que o Trump não gosta. Ele quer ficar fazendo a conta de quanto custa mandar os soldados americanos ou deixar os seus 35 mil soldados americanos que estão na Coreia do Sul, ao invés de pensar o que ele ganha em ter os 35. Ele não consegue fazer a conta do outro lado. Ele faz uma conta pequena. Quanto custa 35 mil soldados? A Coreia do Sul que tem os seus soldados, a Coreia do Sul que tem as suas armas. Mas não é sobre isso a conta. Esse é um lado da conta. Quanto que você ganha do outro lado? Qualquer negócio, você faz conta de quanto gasta e quanto você ganha. Claro. O Trump só faz conta de quanto ele gasta. Uma visão pequena e não é uma visão correta do ponto de vista racional, matemático, financeiro, econômico. Não é custo e benefício. Ele só fala dos custos. Quais são os benefícios? Os benefícios é colocarem os Estados Unidos onde eles estão, serem a maior potência econômica, militar e política da história do mundo. Isso não é por um acaso. Isso é porque ele virou uma boa parte do mundo e falou, não faça isso ou aquilo, eu tô aqui. Eu comando tudo e todos. Vocês dependem da minha segurança. Vocês estão debaixo da minha asa. Eu tenho só as armas mais poderosas. E não é todo mundo ter essas armas. O que o Trump vai forçar, se ele abandonar Taiwan, Ucrânia, Coreia do Sul, Japão, ele vai forçar todos esses países a fazerem o quê? Desenvolverem bombas atômicas. Claro, eles vão ter que se proteger de alguma forma. E aí, os adoradores de político de estimação vão repetir o quê? Na época do Trump não teve guerra. Claro, demora alguns anos pra você desenvolver uma bomba atômica. Depois nós vamos ter 30 países com bomba atômica no mundo. Aí vamos ver se não vai ter guerra. Aí ferrou. Mas quem é que plantou a semente para aquela situação acontecer? Foi exatamente o Trump com uma postura dessa, entendeu?